ativo. Voltamos à área do Alto Cânion, em Buriti dos Montes, local de grande concentração de sítios arqueológicos e paleontológicos. Esses são os Currais de Pedra, também conhecido como Jardim dos Trilobitas. O nome surgiu dessas marcas no chão, que mostram que aqui viveram animais pré-históricos, conhecidos como trilobites, que viviam em ambientes marinhos. O que torna esse lugar especial é que bem ao lado das marcas dos trilobites estão grafismos de homens primitivos, um presente da evolução para o homem moderno. Por sinal, marcas deixadas pelos primeiros homens existem aos montes. Ao todo, são cerca de 60 quilômetros de gravuras pelo cânion, que deveria ser um corredor de passagem para os nômades daquele período. O Rubens trabalha há cerca de 20 anos com essas inscrições que existem aqui no cânion. Ele é especialista em conservação de arte rupestre. E como foi que você descobriu todas essas inscrições aqui, Rubens? Bem, nós começamos a fazer esse trabalho já há um bom tempo e resolvemos trabalhar a pesquisa envolvendo o cânion do Rio Poti, tanto no seu aspecto social, antropológico, cultural, e acabei descobrindo que era muito mais, era arqueológico, que nós tínhamos a maior fonte de informações aqui na região. Então, como o cânion do Rio Poti funcionou como um corredor migratório, os antigos povos que viviam nessa região gravaram na rocha a sua cultura, a sua história, né? E na medida com que nós nos aprofundamos aqui na região, na pesquisa e no estudo desse grande patrimônio mundial, a gente percebeu também que essas gravuras tinham uma importância vital, né, para o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no mundo. E ainda hoje nós estamos trabalhando, buscando descobrir e compreender cada vez mais a importância dessas gravuras para o passado e para o presente. Todos esses grafismos possuem várias representações, desde a associação a discos solares, passando por rituais tribais, até o ciclo de fertilidade da terra. O que a gente percebe lá é que possivelmente naquela região existiu uma grande população, tá? Um grande número de pessoas, um grande número de possíveis homens pré-históricos, né? Porque o volume e a quantidade de grafismos que a gente encontra, de gravuras encontradas, muito grande. E os estilos bastante diferentes, o que mostra a diferença de pensamentos, a diferença de artistas, vamos dizer assim. Pelo traço utilizado, alguns são bem perfeitos, outros são mais imperfeitos, certo? Alguns têm uma profundidade praticamente constante, outras têm profundidades diferenciadas. A forma de acabamento de cada gravura também tem uma relação muito importante. Então a gente mais ou menos acredita, né, que lá existiu uma população muito grande de vários artistas diferentes. As inscrições rupestres, elas têm uma feição de grafismos, ou antropomorfos e zoomorfos, que são figuras humanas e figuras de animais. A gente percebe então que essas gravuras possuíam para esses povos um valor muito grande, provavelmente para a sinalização, para a marcação de território, para a determinação também de suas tribos para gerações futuras. É muito provável que essas gravuras elas serviam para tanto marcar tempo, né, e também indicar uma rota de passagem, que é o que a gente sugere para o cânion. Mas as raízes históricas do cânion do Rio Poti estão ameaçadas. As barragens que estão previstas para serem construídas tanto no Piauí quanto no Ceará podem acabar de vez com as mais de 5.000 inscrições que existem ali. E o lado de cima do rio, né, do lado que fica no Ceará, tem projetos para a construção de 5 barragens, mini barragens, o que vai causar uma diminuição no volume de água do lado do Piauí, né? Automaticamente a rocha ela vive como todo ser, né? Ela vive, logicamente que o tempo geológico é diferente do nosso tempo, mas ela vive e a vida dela foi sempre essa relação com a água. Se você diminui o volume de água, automaticamente você vai ter uma mudança na vida da rocha. Ela vai ter uma perda, né? Vai ter uma incidência maior de calor do sol, né? Ela vai ter um tempo de exposição maior, então ela vai degradando mais rapidamente. Então, outro objetivo do nosso trabalho é exatamente promover uma proposta, né, para que a gente não que estanque a degradação da rocha, porque isso é natural dela, na vida dela, né,
mas que a gente pelo menos aumente o tempo de vida dela, na realidade. É um local que ainda não foi estudado com profundidade, é um local que não está cadastrado no Instituto, no IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o que pode causar um problema sério mais tarde, caso haja uma grande movimentação turística desordenada. Muitos desses sítios são visitados e algumas pessoas não têm educação patrimonial e riscam, colocam seus nomes, muitas vezes até de forma ignorante, achando que aquilo é algo benéfico. Assim, talvez como os antigos fizeram, os de hoje também querem fazer. Só que eles fazem por sobre as gravuras. E isso aí praticamente destrói uma figura dessas que tem milhares de anos. Infelizmente, no Brasil, o Estado está 10 passos atrás das demandas, né? E nesse caso, a gente ainda tem um volume de investimento muito pequeno para com a preservação dessa riqueza patrimonial. E a gente tenta, né, o máximo possível, engajar as instituições, viabilizar pesquisa, na medida do possível. E quanto mais a gente conseguir mostrar a importância, valorizar isso aqui para o Estado, talvez a gente, num espaço de tempo menor, alcance um modelo de preservação e gestão sustentável para essa enorme extensão de patrimônio que nós temos aqui. A água desce com força, abrindo caminhos curiosos entre as pedras. Essa é a Cachoeira da Lembrada, uma vista deslumbrante criada pelo rio Poti, bem no meio do Alto Canyon. Ao todo, o Poti percorre mais de 450 quilômetros desde a sua nascente, em Quiterianópolis, no Ceará, até desaguar no rio Parnaíba, em Teresina, no Piauí. No meio desse percurso está a região do Canyon, que se ergue a partir dos municípios de Crateús, na Serra da Ibiapaba, até os municípios de Castelo do Piauí e Novo Santo Antônio, com uma extensão de mais de 180 quilômetros. Descer do alto dos paredões do Canyon até o rio não é algo fácil. Nossa equipe conta com a ajuda de nativos da região, que estão acostumados a descer segurando apenas nas pedras. Uma escada de corda é colocada para nos ajudar a chegar até embaixo e poder navegar em um bote pelo rio. Um cânion é um tipo de vale bastante profundo, que pode se estender por centenas de quilômetros e atingir profundidades de até 5.000 metros. O mais famoso é o Grand Canyon, no sul dos Estados Unidos. Mas no Brasil também existem muitos, como o Cânion do Xingó, no Rio São Francisco, em Sergipe, e o Cânion do Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul. A formação de um cânion se dá ao longo de milhões de anos, mas a impressão que se tem é que esses enormes cortes feitos na terra apareceram de uma hora para outra, por causa de algum terremoto capaz de abrir o chão e criar esses gigantescos precipícios. No Cânion do Poti, a água parece transbordar de todos os lados, criando as mais incríveis imagens entalhadas na terra. Um paraíso ainda escondido e de difícil acesso, que revela o primoroso trabalho do rio Poti, que guarda em si a história da formação do planeta, dos seres pré-históricos e dos primeiros homens do Brasil.